Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma Soul Talks, onde nós falaremos hoje sobre um pouquinho das tendências de segurança para 2024. E vamos compartilhar também algumas coisas muito interessantes com vocês. Tá? Eu estava conversando com o time de produção aqui logo um pouco antes, e a gente está trazendo coisas muito bacanas para a live de hoje, vocês vão curtir, mas o mais importante é que a gente tem aqui um espaço de troca. Então, por favor, fiquem à vontade para colocar as suas perguntas no chat. Tem também um íconezinho ali de PIR, perguntas e respostas. Podem colocar ali também suas perguntas ao longo da apresentação mesmo, que se for possível eu já vou respondendo. E se não, no final a gente vai ter um tempinho para perguntas e respostas também, tá bom? 10h31, estamos super no tempo, então vamos começar, porque ninguém tem tempo a perder. Deixa eu compartilhar a minha tela. Ok, acho que estamos todos vendo Ok, bem. Rodrigo. Obrigado, Mayara. Vamos lá, então qual é a nossa pauta do dia de hoje? Né? Primeiro eu quero compartilhar, assim, nós temos mais de uma pauta, todas elas conectadas, obviamente. Né? Aí. O que nós vamos fazer, então, na agenda de hoje? Antes de mais nada, nós vamos compartilhar, né? Porque esses espaços são ótimos para a gente compartilhar. Mas vamos compartilhar tendências de cloud security para pequenas e médias empresas no Brasil em 2024. Não que a gente não vá olhar um pouquinho também porque acontece nas grandes empresas, mas a gente quis fazer esse recorte porque a gente percebe que é um segmento que não está tão bem estruturado muitas vezes, então a gente quis trazer um pouquinho desse recorte um pouco menor. Depois eu vou explicar quando chegar nas estatísticas por que é importante a gente separar os segmentos quando a gente analisa dados, né? E falando em analisar dados, eu vou trazer um estudo de Cloud Security Posture Management que nós fizemos ao longo dos últimos 4 meses do ano com empresas reais. Muitas dessas empresas estão aqui conosco hoje, né? E vamos compartilhar também alternativas para as demandas de segurança em 2024, porque o que a gente viu em 2023 e deve perdurar em 2024 é um cenário de movimentação, de mudanças na área de segurança, por conta de todas as ameaças que as empresas estão sujeitas e pelo perfil que tem sido cada vez mais comum nos ataques que a gente vai sofrer. Eu vou compartilhar um pouco sobre isso também, porque segurança é fundamental para todos nós. Quando trabalhamos com empresas em cloud, a gente sabe que a cloud foi feita para ser compartilhada, então ela não é, na sua condição natural, um lugar que resguarda informação, ela é um lugar que compartilha informação, e é para a gente tomar alguns cuidados para que o nosso ambiente esteja seguro, para que os nossos workloads estejam seguros também, tá bom? Bom, segurança é fundamental para o negócio, a gente vê na mídia com muita frequência uma série de casos que viram manchete, de empresas que foram invadidas, de ataques aumentando ano após ano, de situações que deixaram operações inteiras fora do ar por algum tempo, de perdas financeiras e de reputação gravíssimas para as companhias. E na prática, o que a gente acaba percebendo é que cada empresa tem que tatear, né, tem que tentar sozinha, muitas vezes, escolher o seu framework de segurança, implementar suas práticas, os seus controles, definir as ferramentas, porque não há um espaço de troca e compartilhamento tão organizado a ponto de a gente poder compartilhar coletivamente. O que a SoulCloud fez no final do ano agora, foi justamente tentar criar um pouco desse espaço. Tá? Quero chamar a atenção também para um artigo que nós publicamos na T-Inside no ano passado, com um título que é provocativo de propósito. Ele diz assim: não existe governança sem segurança. E veja, não é que não existe segurança sem governança. Não existe governança sem segurança, porque eu vejo muitas empresas investindo em governança corporativa, cada vez mais, e isso é ótimo, né? Porém, o aspecto segurança da informação, dentro dela, o recorte cibersegurança e dentro dela o recorte de segurança em cloud computing, não é tão claro e nem tão presente. Então, como não existe governança sem segurança, a gente vai descer um pouco, fazer esse recorte e compartilhar algumas informações aqui com vocês, tá bem? Bom,
Aí. Olha só as estatísticas que nós trouxemos aqui para vocês no dia de hoje. Tá? 60% das empresas brasileiras são alvos de ataques digitais ou fraude. No ano passado, nós tivemos um número 4 vezes maior de tentativas de invasão na base de clientes do que no ano anterior, 2023 contra 2022. E aí um estudo da Cybersecurity Allied for Business, que foi publicado pela Russell Bedford, diz que o custo médio de um incidente cibernético para uma empresa é de 1,86 milhões de dólares. E aqui vem o primeiro motivo pelo qual nós quisemos fazer um recorte para pequenas e médias empresas brasileiras. Quando a gente olha essas estatísticas globais ou de grandes consultorias, a gente vê números tão grandes e tão distantes, às vezes, daquela nossa realidade, que são números que nos deixam desconfortáveis, né? E acaba criando na gestão das empresas com as quais a gente trabalha a sensação de que está superlativado e de que, na prática, não é verdade. Por isso, quisemos fazer o recorte, vamos compartilhar um pouco hoje com vocês, olhando especificamente para empresas brasileiras, de pequeno e médio porte, faturam até R$1 bilhão. Tá? Bom, 80% das tentativas de fraude de identidade no Brasil ocorre na fase de verificação de identidade. E aqui eu posso compartilhar com vocês que a nossa experiência mostra exatamente isso. Tá? É um número muito grande que vem justamente no primeiro elo de ligação das pessoas com a cloud, que é a identidade, quando ela coloca seu usuário, senha, faz todas as suas... ativa suas credenciais para acessar algum tipo de serviço. Seja um serviço da própria companhia, seja um serviço de terceiros que vai rodar na sua máquina e por aí vai. Né? 68% das organizações mencionaram interrupções das operações por causa de incidentes relacionados à cibersegurança e 52% afirma não ter controles internos específicos para riscos à proteção de dados. Essa é a realidade já um pouco conectada entre Brasil e Estados Unidos, né? Porque aqui eu peguei um ranking da Deloitte, né, sobre do Cyber Report Security, e peguei também um de fraude de identidade no Brasil, pela Samsung. Então, a gente já começa a chegar um pouco mais perto dos nossos números. E por que eu quis chamar a atenção para essas 3 estatísticas aqui, que vão conectar com o que a gente tem para ver à frente? Porque há um aumento grande e significativo do panorama de ameaças. E aí eu trouxe aqui 2 informações para a gente observar. Primeiro, os setores mais atingidos no ano passado, aqui é global, tá? Quando se trata de ameaças ou tentativas de invasão, seja para roubo de identidade, roubo de dados, para interrupção de operações, por aí vai, né? A gente tem, assim, os 2 primeiros itens, são acadêmico e tecnologia, porque essas empresas, elas têm mais acesso, ou mais facilidade, ou mais ferramentas, e por isso elas acabam estando mais expostas. Mas do terceiro pilar aqui apresentado para frente, né, nós vemos as indústrias todas, CPG, automotiva, autopartes, por aí vai. Manufacturing, que é produção industrial propriamente, né? Serviços profissionais, serviços financeiros, telecomunicações, governo, educação e retail. Então, isso aqui é um panorama dos setores mais atingidos no ano em 2023. Tá? Mas eu quero chamar a atenção para um panorama que se replica aqui no Brasil. A gente tem percebido isso em vários casos, quando a gente é chamado pelos clientes, que é um tempo de acesso aos recursos muito menor. Antigamente, 2, 3, 4 anos atrás, um ataque ele levava semanas, às vezes meses para acontecer. Era injetado, claro, a contaminação de vírus na máquina de usuário era uma coisa instantânea, a gente sabe disso, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de coisas realmente corporativas que afetam a vida da nossa empresa, que podem gerar uma interrupção de serviço como um todo. Né? Então, era normal ter um código malicioso que inadvertidamente explorava uma brecha, que ele ficava dormente em algum serviço, depois ele era ativado no segundo momento, às vezes se conectava com uma bot, e aí ele deflagrava o seu ataque. Isso nos dava, como líderes da área de TI, né, nós como terceiros e vocês como empresas, tempo para atuar. Nos últimos anos, mas em especial no último ano, o tempo dessa dinâmica de acesso, ela caiu muito, ela está abaixo de 80 minutos.
Ou seja, a gente não tem mais tempo de rodar um scan nos servidores de tempos em tempos, de rodar um sniff na nossa rede uma vez a cada 15 dias. Não tem mais esse tempo, porque agora o ataque acontece muito rapidamente e ele tem uma característica um pouco diferente, que ele tem o acesso inicial, que é quando uma brecha é explorada e o agente malicioso consegue entrar no nosso ambiente de cloud ou de rede. Aqui o comportamento é o mesmo. E depois que ele faz isso, ele faz um movimento transversal. Ele pendula entre recursos, buscando outras brechas internas para conseguir se estabelecer. E é por isso que ele ficou tão rápido, porque ele não tem mais uma abordagem vertical, como era 2, 3, 4 anos atrás. Ele agora tem uma abordagem transversal, em que ele vai permeando os recursos em busca de brechas que possam ser exploradas. E isso é tão importante que talhou termos como Zero Trust, que vocês já ouviram falar, ou segurança de dia zero, né, ou segurança instantânea, ou segurança em tempo real, certo? Bom, seguindo aqui, esse movimento transversal, como é que ele funciona, né? Tem o acesso inicial, que pode ser o roubo de uma credencial, exploração de uma brecha de um serviço que está sem um update atualizado, alguma coisa assim. Na sequência desse acesso inicial, primeiro acesso, seja o mais básico possível, ocorre um discovery, ou seja, aquele agente malicioso ele só tem um papel que é escanear todas as possibilidades para desenvolver, para conectar outros códigos que vão utilizar como agente malicioso na próxima etapa. Vem a terceira etapa, que é o movimento transversal, quando esse código, então, é aplicado ou é executado em cima de outros recursos, com uma busca básica de escalação de privilégio. A intenção de toda essa primeira etapa, que eu vou chamar aqui de acesso inicial, é conseguir a escalação do privilégio. Pode ser de um usuário, pode ser de uma credencial de um serviço, né? A gente vê muitos casos assim de conta a conta que é utilizada para fazer backup dos recursos de nuvem tem acesso de escrita e leitura, não somente de leitura. E aí, depois do acesso inicial, é feito um recovery, identificada essa conta, por exemplo, com privilégios adicionais, é feito um takeover dessa conta e dali é disparado um ataque, por exemplo. Porque a conta de backup, por exemplo, tem acesso a todos os recursos da rede. Bom, passada essa primeira etapa, quando o privilégio foi escalado, bom, a gente já tem um nível superior de acesso ao que tinha lá na brecha inicial, né? Começa uma segunda etapa que está em vermelho. Opa, desculpa, esqueci de passar aqui, né? Então, passa essas 4 etapas, que é quando acontece a escalação de privilégio, a gente entra numa outra etapa, que é o que está em vermelho, que é o contorno das defesas. Com a escalação do privilégio, não é incomum eu ter um serviço ou um usuário que teve a conta, a identidade roubada, com acesso mais avançado, e aí, com essa credencial nova, não foi pela brecha que entrou, mas por essa nova credencial que foi escalada, ele consegue contornar as defesas dentro do ambiente do cliente, tá? Coletar dados, e com esses dados coletados, é que aí sim é deflagrado o ataque que vai gerar o impacto. Esse é o comportamento que nós temos visto em 90% dos ataques que nós presenciamos nos últimos 2 anos, mas em especial em 2023. Por isso nós quisemos trazer essa informação para a gente poder trabalhar ela, para deixar todo mundo muito atento a esses detalhes, para que a gente consiga precaver paradas ou interrupções de serviço, furto de dados, sequestro de informações e por aí vai, tá bem? Seguindo aqui um pouco à frente, vamos falar um pouquinho de quais são os benefícios da empresa que investe em segurança da informação, né? Porque a gente ouve tanto falar em segurança, mas nem sempre faz a reflexão adequada de quais são os melhores, as melhores vantagens, os benefícios reais de investir em segurança da informação. E a gente sabe que ainda é difícil conseguir aprovar budget para a área de segurança, exceto em algumas indústrias específicas, como a área financeira, por exemplo, e a área de saúde, né? Que também é difícil, mas é um pouco menos difícil, né? Bom, o primeiro benefício talvez seja a proteção de dados confidenciais, que hoje em dia, além de preservar as operações da empresa, também evita danos à reputação e favorece o cumprimento de requisitos legais. O segundo, que é onde a gente está muito preocupado e muito atento e acompanhando muitos nossos clientes, é a redução do risco de fraudes, porque tem sido muito comum
o sequestro de ambientes de clientes, no mercado de maneira geral, né? O sequestro de ambientes de clientes para mineração de Bitcoin, para disparar ataques em outras redes e por aí vai. Tá? Além disso, temos o cumprimento de requisitos legais e normativos, né? Como o LGPD, por exemplo, que nos exige ter uma série de precauções no ambiente para que, em caso de um vazamento de informação de dados sensíveis de algum usuário do qual nós sejamos portadores dos dados, nós podemos comprovar que as ações foram tomadas. Então, veja, isso mudou, LGPD mudou. Antes a gente poderia, qualquer empresa, né, poderia, em tendo sido invadidos os dados vazados, ser processada diretamente pelos usuários. E, bom, ali se faz acordo, ali se negocia, bom, tem N possibilidades. Né? Eventualmente ações coletivas, quando são casos maiores, como de cartão de crédito, ok. Com o LGPD isso mudou. O LGPD, além dos usuários poderem acionar a empresa que não teve o devido cuidado com a segurança da informação, a Agência Nacional de Proteção de Dados também pode acionar a empresa. E aí, se a empresa não comprovar que ela tomava as precauções necessárias para que aquele vazamento de dados sensíveis não acontecesse, ela pode tomar uma multa bastante alta, que pode chegar até 2% do seu faturamento anual. Certo? Bom, por fim, a gente sabe também que é muito comum sair na mídia que determinada empresa foi invadida, que as suas operações foram interrompidas por causa de um ataque hacker, enfim. E aí, se é uma empresa que está conectada com o meio digital, a reputação fica abalada, porque ninguém quer comprar, ou ninguém prefere comprar de uma empresa que foi invadida. E isso fica na mente dos consumidores por bastante tempo. Sem contar também a melhoria da produtividade, porque quando há uma invasão, espero que nenhum de vocês tenha passado por uma delas em nenhum momento aqui, mas nós, como provedores de serviços que atuamos com mais de quase 1.500 empresas atualmente no Brasil, com frequência somos chamados por clientes que nos pedem ajuda para resolver problemas causados pelo roubo, sequestro de dados ou interrupções de operações por conta de ataques maliciosos. Tá bem? Então, esses são os pontos, os benefícios que nos ajudam a justificar aquele budget eventualmente quando a gente está montando o nosso orçamento em cima do nosso plano de desenvolvimento de TI das empresas. Tá bom? Agora eu queria chamar a atenção para um outro ponto, aqui muito pertinente, um ambiente de cloud que chama matriz de responsabilidade compartilhada. Eu vou explicar essa figura aqui porque ela é muito importante, talvez nem todos conheçam, mas também não vou dedicar muito tempo, porque eu acho que alguns aqui já viram, já passaram por ela. Bem na minha esquerda, eu tenho uma coluna toda em azul que demonstra um ambiente de TI tradicional, um ambiente on-premise, ou seja, servidor, storage, roteador, firewall, no break, tudo local, certo? É como muitas empresas trabalhavam até 2020, quando teve a pandemia, trabalhavam somente local, muitas não tinham nada de nuvem, não tinham nada de data center externo, e hoje ainda existe bastante os data centers internos das companhias, os recursos internos das companhias, tá? Hoje se usa bastante o modelo híbrido, né, que tem um pouco dentro de casa, um pouco fora, e isso deve continuar por bastante tempo. Bem na minha direita, numa coluna totalmente cinza, eu tenho a representação do modelo de software como serviço. Sabe aquele software que a gente contrata, tá? Com cartão de crédito, enfim, e a gente só usa o software? A gente não tem que instalar nada na nossa máquina, a gente não precisa instalar nada no nosso servidor, a gente só usa o serviço. Conecta via um browser, conecta via um app, por exemplo, e sai utilizando. Bom, qual é a diferença da coluna azul à esquerda para a coluna cinza à direita? Na coluna azul, on-premise, TI tradicional, o modelo híbrido, a responsabilidade de manter o ambiente, rede, storage, servidor, sistema operacional, camadas intermediárias, dados, aplicações, endpoints, é 100% do cliente. Na camada da direita, né, na coluna da direita, que é o software como serviço, as mesmas atribuições competem exclusivamente ao fornecedor do serviço. Aplicações, dados, sistema operacional, virtualização, ou seja, eu não me preocupo em atualizar o servidor daquele aplicativo de inglês, por exemplo, eu não me preocupo em atualizar o servidor de um CRM que eu contrato na nuvem. Eu não preciso me preocupar com isso. Então, esses são os dois extremos. Porém, a grande maioria das empresas hoje não está nem num extremo nem no outro. Nem 100% SaaS, nem 100% tradicional. Nem 100% dos recursos totalmente dentro de casa, nem 100% dos recursos totalmente fora de casa. E aí entra um aspecto importante,
que são as duas colunas centrais. Uma delas refere-se à infraestrutura como serviço e a outra à plataforma como serviço. Eu vou explicar as duas juntas porque elas são bastante parecidas. Começando pela de infraestrutura como serviço, reparem que toda a camada de rede, storage, servidores, virtualização dos servidores e até uma camada do sistema operacional é responsabilidade do provedor de cloud e não do cliente. A partir de uma porção do sistema operacional, né, que são as configurações peculiares daquela empresa, passando pelos aplicativos de middleware, os runtimes de aplicação, os dados e as aplicações em si, é uma responsabilidade que continua sendo do cliente. Ou seja, quem deve atualizar o sistema operacional é o cliente. Quem deve atualizar uma aplicação de negócio é o cliente. Quem deve cuidar dos dados é o cliente. O provedor de cloud, no nosso caso, Microsoft, através do Microsoft Azure, do Office 365 ou de Power Platform, por exemplo, ele vai se responsabilizar pela camada de rede, de storage, servidor, energia, virtualização, até uma camadinha do sistema operacional. Certo? Avançando um pouco mais, quando eu passo a utilizar serviços que estão disponíveis em plataforma como serviço, eu tiro mais algumas camadas. Né? Eu tiro totalmente o sistema operacional, eu tiro a camada de middleware e o runtime daquele serviço que eu estou contratando. Então, é comum as empresas estarem um pouco entre infraestrutura como serviço e plataforma como serviço, de acordo com o serviço que utilizam. Quando eu pego, por exemplo, um servidor virtual na nuvem para instalar um banco de dados, eu estou utilizando infraestrutura como serviço. Quando eu contrato uma instância gerenciada de banco de dados, um SQL, por exemplo, toda essa camada que vai até a camada dos dados, ela está com o provedor, ela está com a Microsoft. E por que é tão importante isso? Porque o nosso papel como Soul Cloud é ajudar os dois lados. Nós precisamos ajudar o fornecedor, o provedor, a ter uma boa oferta de serviço e precisamos ajudar o nosso cliente a cuidar daquilo que é responsabilidade dele, porque nem sempre ele tem toda a especialização necessária. Por isso, a nossa classificação como empresa é de Managed Service Provider, ou seja, provedor de serviços gerenciados. E o nosso papel é fazer essa ponte entre o fabricante, no caso Microsoft, AWS, Google, enfim, e o ambiente do cliente. Tá bem? Agora, lá embaixo vocês vão ver uma flechinha azul apontando para a direita que fala sobre a responsabilidade sobre a segurança. É aqui que está o pulo do gato. À medida que eu avanço de infraestrutura como serviço, para TI tradicional, on-premise, para software como serviço, a responsabilidade, o ponteiro da responsabilidade vai se movimentando do lado do cliente para o lado do provedor de nuvem, tá? Mas, um alerta que eu deixo, não dedicar recursos à segurança de cloud não desobriga a empresa de suprir as demandas de segurança em cloud que tem no seu próprio negócio. Então, a gente tem que estar atento para isso, porque muita gente diz, está na nuvem, está seguro. Passei para a nuvem, está seguro. Isso não é assim que funciona. Depende muito do modelo que eu estou utilizando. É importante a gente poder se enxergar aqui nessa matriz. De qualquer forma, aqui na SOA a gente tem toda a especialidade para poder ajudar vocês quando for necessário. Então, aciona o nosso time aqui que a gente vai conversar especificamente sobre o teu caso. Deixa eu avançar aqui mais um pouquinho. Bom, falei um pouquinho de SaaS. Olha como é que está o panorama de aplicativo SaaS, né? Quase 60% dos profissionais de TI consideram a expansão de SaaS um desafio para gerenciar. Porque muitas vezes quem contrata o SaaS não é a área de TI. Quem contrata o SaaS é a área de negócio diretamente. É um gerente da área de marketing, um gerente da área financeira. Ele contrata um serviço. E isso vai criando o que a gente chama de Shadow IT. Né? Uma TI paralela que a gente não sabe, não conhece, não percebe. E por conta disso a gente está... Lembrando que a gente está falando sobre Cloud Security, a gente está exposto a um ambiente inseguro. Tá? Alguns números a mais, né? 55% dos ITs, dos profissionais de IT e CISOs reportam que o desafio gigante em seus dados é a carência de visibilidade do uso de dados e atividades do usuário. 130 é a média de aplicativos por organização, 135% maior do que no ano anterior. Isso mostra um pouco dessa autonomia que os usuários têm tido de contratar serviços para usar dentro do ambiente de rede. Tá? 43% dos profissionais de TI e segurança afirmam adicionar pelo menos um novo aplicativo SaaS que armazena dados confidenciais
por ano na sua empresa, oficialmente, fora aqueles que rodam não oficialmente. Veja, então esse é o número de SaaS. Então mesmo quando eu estou lá na camada SaaS, que é uma camada em que eu tenho menos responsabilidade, ainda assim isso é um desafio para gerenciar, certo? Mas vamos lá, vamos seguir. Bom, a gente está aqui para comunicar de um trabalho que nós fizemos ao longo dos últimos 4 meses com a Microsoft, em alguns clientes. E eu queria trazer algumas informações, porque muitas pessoas não sabem que a Microsoft é líder global em Cloud Security. Investe mais de 20 bilhões de dólares no período, investiu, né? Ou vem investindo 20 bilhões de dólares no período de 5 anos, trabalha com, monitora mais de 140 grupos de ameaças globais, mais de 40 nações, e aqui a gente tem nações do Oriente Médio e do Oriente, que são celeiros de ataques maliciosos contra o Ocidente, né? É muito comum, assim, ataques da China, Ucrânia, Rússia, é muito comum, né? Porque são ambientes que têm uma regulação mais local, então sair dali para outros lugares é conveniente. Então a gente tem tratativas para conseguir bloquear isso, obviamente, né? E a Microsoft analisa 65 tera 65 trilhões de sinais de ameaça por dia, que é um aumento já de 50% com relação ao exercício anterior. O que são sinais de ameaça? São ações maliciosas que acontecem na rede, na internet, que podem ter um caráter malicioso e uma tentativa de invasão, de roubo de credenciais, roubo de informações. Ela monitora isso tudo em tempo real. Por que é importante essa informação? Porque nós, nas nossas empresas, vocês, nas suas empresas, não conseguem monitorar esse volume todo. Então, é importante confiar em um líder global em Cloud Security, como a Microsoft, para poder preparar melhor o ambiente de vocês. Além disso, a Microsoft também é líder em 7 segmentos pela Forrester Wave Reports na área de segurança. Então, ser líder de segmento quer dizer que ela domina toda uma disciplina à frente de outras companhias e que tem volume comercial. Então, não é só que ela tem conhecimento técnico e ferramenta, mas que ela também tem uma grande base de usuários. E é isso que dá, então, essa liderança nos 7 segmentos. Tá? Vou seguindo aqui. Bom, vamos trazer o Cloud Security para a prática um pouquinho agora, que eu acho que todo mundo está querendo um pouco disso, né? Cloud Security começa com a capacidade de reconhecer o risco a que se está exposto na nuvem. Por conta disso, nos últimos 4 meses do ano de 2023, a SoulCloud e a Microsoft fizeram um trabalho, na verdade, a SoulCloud fez com o apoio da Microsoft, né? A execução foi absolutamente toda da SoulCloud, tá? Um trabalho de análise de postura de segurança de rede de um grupo de empresas, dentro daquele recorte que eu apresentei lá no início. Ao longo de 4 meses, nós ficamos monitorando o ambiente dos clientes, foram 28 clientes ao todo, gratuitamente, sem qualquer custo, o cliente não tinha nenhum compromisso, nada. A gente simplesmente fez isso porque queria entender o cenário brasileiro, entendeu que 28 era uma amostra válida para esse nosso estudo. Pegamos clientes de segmentos diferentes, de indústrias e com portes diferentes, né? Com recursos diferentes, alguns com poucos recursos, outros com muitos recursos, dá para poder medir as características de acordo com o perfil de cada empresa. E aí nós geramos, ao longo desses 4 meses de estudo, um relatório completo explicando tudo que nós vimos no ambiente do cliente. E esse relatório está sendo entregue agora cliente por cliente pelos nossos especialistas. O nosso especialista marca uma agenda com o cliente que participou desse estudo, apresenta o relatório, tira as dúvidas e deixa algumas recomendações de segurança para serem implementadas. Compromisso do cliente? Nenhum. Apenas conhecer, saber. Porque lembra que eu comentei que não investir em segurança não desobriga das responsabilidades? É isso, nós queremos dar visibilidade. E aí, lá dentro desse relatório, tem algumas informações interessantes, uma delas, bem visual, ela mostra um score report de segurança do cliente e quantas das recomendações de segurança ele já atende. Então, ele consegue olhar, se enxergar no espelho, e dizer, estou bem aqui, ali não estou tão bem, por aí vai. Tá? Deixa eu seguir um pouquinho mais, então. Qual foi esse estudo de Cloud Security Posture Management que nós fizemos aqui na Soul? Né? Monitoramento de workloads em tempo de produção,
Então, a gente pegou somente ambientes que estavam sendo utilizados em produção por usuários reais, não era ambiente de laboratório, nem de demo, nem de homologação, era ambiente de produção. Nós fizemos uma análise dos gaps de segurança versus as práticas recomendadas nas 28 empresas analisadas ao longo de 4 meses, né? Todos os custos foram absorvidos pela Soul e pela Microsoft, não teve custo algum para esses clientes. E, ao final, então, gerou esse reporte técnico individual com cada empresa que os nossos analistas vão apresentar para vocês individualmente. E sem compromissos adicionais. Esse foi eu falei muito em compartilhamento no início, né? Foi um compartilhamento de recursos nossos para que a gente possa ter mais capacidade, mais velocidade para atender melhor os nossos clientes e para dar também para esses clientes que participaram conosco desse estudo a capacidade de ter uma informação privilegiada a respeito do seu Cloud Security Posture Manager. Certo? Bom, dessas empresas todas, nós elaboramos, então, um dashboard individual, e aqui eu tenho um dashboard coletivo. Eu queria chamar a atenção, porque vocês vão ver esse conteúdo quando receberem o material. Tá? Das 28 empresas que participaram, o score geral foi de 83% de atendimento dos requisitos de boas práticas de cloud. Tá? E está aqui, nesse primeiro item. Então, somando as 28 empresas, que é uma média de todas elas, a gente teve 83% do atingimento das boas práticas recomendadas. Porém, nós percebemos que ao longo do período, a gente começou em setembro, lembra? Então, outubro, novembro, dezembro e janeiro agora, houve um decréscimo desse número. Ou seja, as ameaças continuam avançando, mas as práticas internas das empresas não acompanham na mesma velocidade. Então, como foi um período pequeno, a gente vê uma pequena curva descendente, mas houve uma degeneração da qualidade de segurança das empresas analisadas ao longo desse período. Tá? Bom, nós analisamos os ambientes sob 5 critérios, e eu queria mostrar eles para vocês, porque é importante entender que, às vezes, o que puxa a média para cima não é a parte de segurança. Os 5 critérios que nós utilizamos são os critérios do Azure Well Architect Framework, que é um conjunto de boas práticas de administração de ambientes de cloud, que todos os provedores de cloud têm. A gente usa o da Microsoft para ambientes Microsoft, obviamente. Né? E o que nós percebemos? Que performance está 100%, ou seja, os clientes estão usando bem a performance disponível, ou seja, os ambientes estão ajustados. A excelência operacional e a confiabilidade do ambiente está alta, tanto é que nós temos na média do grupo 84% e 91%, que é uma boa média. Tá? Porém, segurança é o indicador com o menor índice na média desse grupo de 28 empresas pesquisadas, com apenas 60% das recomendações aplicadas em média no grupo. E ainda percebemos que existem oportunidades de melhoria de custos nessas empresas, nessas 28 empresas, porque de todas as empresas analisadas, nós identificamos uma potencial economia de $3 mil em média nas empresas, que dá aquele primeiro indicador lá de 73%. Tá? Bom, explodindo esses 5 critérios aqui para baixo, nós vemos que performance foi o único que foi plenamente atendido, ou seja, em todos os outros 4 elementos, há melhorias a serem feitas e que as empresas não estão fazendo, seja por decisão própria, seja por desconhecimento. Tá? Das 28 empresas, 2 tinham oportunidade real de redução de custo a partir desse estudo, nas 28 empresas havia 60 oportunidades de melhoria de segurança, de confiabilidade 6 implementações a serem feitas, e na de excelência operacional 2 melhorias a serem feitas. Ao total eram 70 recomendações, das quais que nós aplicamos nas empresas. Esse foi o índice que nós chegamos. Tá bom? Depois, quando vocês receberem o material de vocês, por favor, olhem com atenção, tirem as dúvidas com os técnicos, que eu acho que vocês vão entender muito bem, porque vocês vão reconhecer o seu ambiente nesse cenário. Deixa eu seguir aqui. Bom, quais são os temas, então, para priorizar em 2024, visto que nós rodamos esse estudo no final de 2023, já pensando em fazer sugestões para 2024, né? Primeiro, obter imediatamente visibilidade dos gaps de segurança, porque enxergar os gaps de segurança nos permite tomar ações rápidas para proteger o ambiente de rede, de cloud. Tá? Segundo, priorizar a proteção de identidade, porque a gente viu que 80 e poucos % vem das invasões
começa por ali, né? É o primeiro estágio, né? Quando rouba a identidade, quando explora uma vulnerabilidade, a partir dele começa a escanear todo o ambiente de rede para contornar as defesas. Então, se eu bloqueio ali, eu reduzo bastante o risco de estar suscetível a um ataque. Segundo, priorizar a proteção de cloud. Quando eu falo em priorizar a proteção em cloud, é porque muitas empresas acabam dedicando muita energia a proteger o desktop, o notebook do usuário e esquecem de proteger o ambiente de cloud. Tem lá uma série de recursos para saber até quanto tempo o usuário passa nas redes sociais, mas esquece de proteger o servidor de banco de dados do e-commerce. E ele está vulnerável e tem uma série de riscos que estão ocorrendo ali. Tá? O quarto elemento é conhecer as ameaças da sua indústria, porque cada indústria é um pouco diferente, varejo tem uma característica, indústria tem outra, saúde tem outra. A gente está habilitado aqui para ajudar vocês a enxergar na indústria de vocês o que é mais relevante. E, por fim, manter uma execução continuada, ou seja, depois de fazer uma implementação, um plano de melhoria, como a gente costuma chamar, né? Depois de aplicar o change management daquele plano de melhoria, é necessário voltar de tempos em tempos a revisar, olhar para o ambiente, fazer melhorias, porque senão a gente vai ver de novo aquele decréscimo da qualidade de segurança que aconteceu nos últimos 4 meses nas empresas avaliadas, tá? Bom, e aí, aqui ficou o título, ficou repetido, mas assim, quais são os pontos que a gente percebe que seria interessante priorizar para 2024, porque vai favorecer as empresas de uma maneira geral, e em especial nesse grupo que a gente avaliou, né? Proteção de endpoints e uma proteção avançada desses endpoints, né? Porque não é só antivírus, né? Antivírus é uma coisa do passado, a gente tem outros métodos e formas de proteger o ambiente do cliente. Aliás, os clientes entregam para os seus usuários aplicativos que rodam no smartphone do próprio usuário, mas não tem, muitas vezes, nenhum tipo de proteção ao acesso que está sendo feito a partir daquele smartphone. O segundo elemento é olhar com inteligência para as ameaças, ou seja, implementar recursos que têm inteligência contra ameaças. Veja, a gente comentou, né, a quantidade de sinais de ameaça que são analisados para poder identificar um incidente. Aqui na SOL nós temos um processo que roda para um grupo de clientes em que nós ficamos monitorando todos os recursos que são criados no ambiente do cliente. Nós não monitoramos o que tem dentro do recurso, mas o recurso em si. E nós fizemos isso em janeiro do ano passado, faz um ano agora, um pouco mais, porque vários clientes nossos em 2022 estavam sofrendo ataques de account takeover, tendo as credenciais roubadas e sendo usadas para criar recursos para mineração de Bitcoin. Então, a fatura mensal do cliente, a fatura de cloud, que vinha $1.000, $2.000, $3.000, $5.000, daqui a pouco ela passava para $100.000 no mês. E como leva um tempo para a fatura ser atualizada, o cliente não está sempre olhando para os recursos, quando chegava, tinha uma fatura enorme para pagar. Então, nós, entendendo que isso era uma demanda de vários clientes, nós implementamos o sistema de monitoramento do nosso lado aqui, que nos ajuda a ver comportamentos estranhos e, eventualmente, ajudar o cliente. O que não desonera, obviamente, o cliente de cuidar do seu próprio ambiente, ok? Aliás, essa observability é um termo que não tem uma tradução muito boa para o português, é uma demanda que eu percebo que as empresas precisam desenvolver rapidamente. Precisam, né? Que é a capacidade de enxergar o seu próprio ambiente para saber o que está acontecendo e poder tomar decisões. E, por fim, serviços gerenciados, né? Porque quando tu tem serviço gerenciado, tu compartilha a responsabilidade e consegue obter mais rapidamente respostas em tempo de segurança da informação. Tá? Eu falei antes de utilizar inteligência contra ameaças. Recentemente, a Microsoft lançou o Microsoft Copilot, né? Foi agora em janeiro, dia 13 de janeiro. Tá uma celeuma, assim, vários clientes nos pedindo demonstração, reuniões, enfim, está sendo muito interessante. Mas eu queria comentar que existem diversos sabores de Copilot. Eu queria comentar, assim, 2 minutinhos sobre isso, para que vocês tenham um pouco mais de clareza sobre o assunto, tá? Bom, basicamente, o que foi liberado agora em janeiro é o Microsoft 365 Copilot. Ele é instalado nas máquinas dos usuários para ajudar o usuário a criar um e-mail, a agendar reuniões, a fazer resumos de atas, enfim, a automatizar ações do seu dia a dia, como se fosse um chat GPT. Tá? Comparativamente é feio falar assim, porque não é bem isso, né? Tecnicamente eu não estou sendo muito preciso, mas assim, um chat GPT
da Microsoft, que não é o ChatGPT porque ele é um copiloto das suas ações. Então, ele tem um pouco mais de atitude, digamos assim, do que um LLM de chat tradicional, tá? Tem ainda o Dynamics 365 Copilot, que é lá para a parte de aplicações, de Business Application. Tem também o de Power Platform, ou seja, naquelas automações de RPA que nós fazemos para os nossos clientes, a gente inclui ferramentas de automatização com inteligência. Tem o GitHub Copilot, estou vindo agora de baixo da direita para a esquerda, o GitHub Copilot, que é para a parte de desenvolvimento, para acelerar o desenvolvimento das equipes de desenvolvedores de código, para empresas que trabalham com desenvolvimento de código, DevOps, por exemplo. Né? O Windows Copilot, que é uma assistência centralizada de IA na plataforma Windows. Essa já está disponível há um pouquinho mais de tempo em algumas versões, né? Sei lá, desde o final do ano passado, algo assim, né? E, já que estamos falando de segurança, eu deixei por último o Microsoft Security Copilot, que ele ajuda na defesa das máquinas, dos recursos do ambiente do cliente, através de um assistente com inteligência artificial chamado Security Copilot, que vai trabalhar no background, ele não trabalha no desktop, ele trabalha aqui na camada de infraestrutura, protegendo o ambiente como um todo, e quem vai acessar ele é o pessoal da área de tecnologia da informação propriamente, tá? E ele ajuda, ele copilota a segurança junto com a equipe de TI e segurança da empresa, olhando para a segurança de dados e privacidade, gerenciamento do ciclo de vida dos dados e a gestão do tenant, da assinatura de cloud como um todo. Tá bem? Quem quiser ter mais informações a respeito disso, chama o nosso time, a gente conversa especificamente sobre o que é a demanda e o desejo de cada um de vocês. Tá? Bom, para a gente poder avançar, eu já estou indo para o final aqui, para a gente ter um tempinho para perguntas e respostas. Para manter uma proteção alinhada, né, com a nossa estratégia, é necessário que a gente olhe alguns elementos. E aí eu trouxe 5 principais elementos aqui que nós olhamos em todos os casos em que nós fazemos estudos de segurança para os clientes. O primeiro deles é a identidade do usuário e os endpoints para ter capacidade de implementar o que a gente chama de Zero Trust, ou confiança zero, ou confiança em tempo real. Tá? O segundo é modernização e segurança do ambiente como um todo. Né? Então, a gente tem que manter os ambientes atualizados, com as correções aplicadas, com os patches rodando adequadamente, por aí vai. Né? Tem a infraestrutura de nuvem propriamente, pública, híbrida e multi-cloud. Né? E aí, nós somos um Managed Service Provider multi-cloud, que trabalhamos com mais de uma nuvem. Né? Nós precisamos entender que quando a gente tem uma nuvem, a gente tem um nível de complexidade. Quando nós temos 2 nuvens, esse nível de complexidade não se soma, ele se multiplica. Tá? Porque eu vou ter o mesmo usuário acessando 2 nuvens e uma nuvem acessando a outra, de acordo com os recursos que eu estou utilizando. Isso é muito importante porque aumenta muito a superfície de ataque, então tem que haver um tipo de preocupação maior para a segurança quando a gente está falando de ambiente multi-cloud, ele está cada vez mais comum. Né? As empresas contratam o RP na nuvem de uma empresa, contratam infraestrutura de outra empresa, contratam um aplicativo de CRM de outra empresa, quando vê isso é multi-cloud. Né? Aliás, se vocês contratarem conosco Office 365 e Azure, já é multi-cloud. Né? E nós temos clientes da área financeira, inclusive, que nos demandam projetos de redundância de nuvem, por uma questão de regulamentação do Banco Central. Então, eles têm um ambiente em Azure e pedem para a gente replicar esse ambiente, para ter uma redundância desse ambiente em AWS, por exemplo. Tá? Isso tudo vai adicionando complexidade ao que nós fazemos em segurança de nuvem e, obviamente, em Cloud Security Posture Management também. Tá? O quarto elemento é proteger e controlar os dados confidenciais, por uma questão tanto de regulamentação quanto de estratégia de negócio. E, por fim, gerenciar e investigar riscos. Eu vejo que muitas empresas investem em ferramenta, têm até alguns processos bem estabelecidos, mas não fazem o gerenciamento de riscos. Lembra que eu comentei lá, não há governança sem segurança? Pois é, gestão de riscos é uma disciplina que nós trabalhamos lá em governança corporativa. E aí, gerenciar o risco passa por gerenciar o risco cibernético também. Tá? Estou terminando aqui. Só para explicar para vocês como é que nós trabalhamos no nosso método de segurança. É um framework que a gente já desenvolveu há algum tempo e vem dando muito certo com os nossos clientes. Só trocar a tela aqui. Aê! A gente tem um assessment gratuito que a gente faz para todos os clientes quando começa a existir uma primeira demanda por segurança. E aqui ele entrega resultados
de bem alto nível, assim, para a gente ter uma primeira visão, a gente consegue ter uma visibilidade do cenário de segurança na nuvem da empresa, né? E aí as primeiras orientações, melhores práticas. Com isso, o cliente olha e decide se ele quer avançar ou não, se é o momento, se ele tem um grande desafio, um pequeno desafio. Isso aqui é gratuito. Todo e qualquer cliente da SoulCloud pode solicitar a qualquer momento e não tem custo algum. Não é isso que nós fizemos nesses 4 meses com essas 28 empresas. O que nós fizemos nesses 4 meses com as 28 empresas é o Advanced Assessment, onde nós fizemos o mapeamento de vulnerabilidades, detalhamento de oportunidades de segurança e conformidade de nuvem, recomendações de prevenção de ameaça e alertas de segurança e a contextualização por temas estratégicos de acordo com prioridades da empresa, que vai ser discutida com vocês na apresentação do relatório pelos nossos técnicos. Gente, isso aqui é um produto que nós vendemos, mas para essas 28 empresas ele foi concedido gratuitamente. Tá? Um presente nosso de final de ano para esses 28 clientes. Qual foi o critério? A gente convidou 30 empresas, 28 aceitaram. A gente fez esse trabalho ao longo de 4 meses. Tá? Bom, feito esse primeiro assessment gratuito, percebe a empresa que tem que investir um pouco na segurança, quer aprofundar um pouco mais, ela contrata um assessment avançado, a gente vai lá, implementa ele, leva um mês, pelo menos, para tirar todas as informações, né? Dependendo do tipo de demanda, um pouco mais. E depois, com um plano bem priorizado, nós vamos para execução da segurança, Security Execution. É onde a gente desenvolve um plano para melhorias de segurança em nuvem, de acordo com aquilo que foi definido com a área de negócio do cliente, nas diversas camadas, como identidade, aplicativos, infraestrutura, informações de dispositivo, aquelas 5 que eu apresentei anteriormente. Tá? E aí, depois de implementado isso, a gente brinca, o cliente recebe o certificado, né? Seu ambiente está 100% seguro, né? Só que esse certificado ele tem um prazo de validade, né? Porque a segurança está sempre evoluindo, porque as ameaças estão sempre evoluindo. Então, é necessário que o cliente, depois de tirar o seu certificado de segurança, vamos pensar assim, né? Ele continue cuidando do ambiente, fazendo acompanhamento regular do estado de segurança em nuvem, aplicação das melhores práticas recomendadas, acompanhamento dos dashboards de segurança que estão disponíveis para ele, fazendo novas implementações, e aqui ele pode ou não fazer conosco, ele pode fazer com a sua própria equipe, ele pode fazer com outra equipe de terceiros, para nós não é importante. O importante é que o ambiente do cliente esteja seguro e que não corra riscos de fraude, nem de roubo de credenciais ou criação de recursos onerosos. Tá? Quando o cliente resolve fazer conosco, a gente fica muito feliz, obviamente, porque a gente já conhece o ambiente do cliente, consegue avançar rapidamente. Nós investimos, inclusive, nos workshops, em que a gente faz uma transferência de conhecimento para a equipe do cliente, para que ela possa dominar as ferramentas de cloud e ter autonomia sobre a sua área de segurança. Certo? Bom, expliquei tudo. Falei um pouquinho do cenário de segurança para 2024, comparando com 2023. Falei um pouquinho do estudo que nós fizemos nessas 28 empresas ao longo dos últimos 4 meses do ano de 2023. Falei um pouquinho do que nós esperamos e o que nós sugerimos para 2024. Falei como nós trabalhamos. Falei do Copilot, que o pessoal sempre pede para falar do Copilot. É o queridinho do momento. E acho que com isso eu terminei. Então eu vou remover aqui meu compartilhamento de tela e eu estou disponível caso haja perguntas nesses minutinhos ainda que a gente tem. Nós estamos com 57 pessoas. Muito legal, um número bacana aqui. Vamos ver as perguntas que nós temos. Ok, vamos lá. Vamos lá. Você falou que mesmo as vulnerabilidades já tratadas pelo fabricante devem ser monitoradas. Tá? Mas se já foram tratadas, por que monitorar? Essa é uma pergunta boa, né? Porque se eu já tratei a vulnerabilidade, por que eu vou continuar monitorando? Né? Deixa eu explicar então o que acontece. Quando acontece a divulgação de uma vulnerabilidade, especialmente uma vulnerabilidade reconhecida como já explorada anteriormente, ela fica no radar dos agentes maliciosos, dos hackers, para ser explorada futuramente de novo. As vulnerabilidades de dia 0 e de dia N, ou né, as que não são tratadas imediatamente, que foram observadas em 2023 e 23, por exemplo, demonstraram a capacidade dos hackers maliciosos de aproveitarem para contornar mitigações que os patches anteriores tiveram para atingir os mesmos componentes antes vulneráveis. Então,
teve uma vulnerabilidade, ela foi tratada, foi aplicado um patch, foi corrigida. Mas esse patch também trouxe vulnerabilidades. Então, um exemplo, né? Os mecanismos de proxy que foram explorados para comprometer o Microsoft Exchange durante as campanhas de proxy Logon e proxy Shell, por exemplo, em 2021 e 2022. No ano passado, em 2023, voltaram. Só que dessa vez usando uma variação autenticada, chamada proxy not shell. Então, assim, é importante perceber, né? É importante perceber que elas vão tendo um revival de tempos em tempos e por isso a gente precisa estar muito atento ao que acontece. Tá? Um padrão semelhante surgiu entre uma série de explorações de dia zero associadas a drivers de Windows no ano passado. E os agentes maliciosos usaram uma técnica para identificar e ignorar as mitigações destinadas a uma vulnerabilidade anterior para tentar invadir desktop de usuários, né, endpoints de usuário. Então, isso são coisas que aconteceram, né, no último ano, por exemplo. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Na prática, para qual tamanho de empresa você recomenda cuidados de cloud security? Tá, eu acho que eu já respondi, mas vou aproveitar e vou gastar um pouco mais de latinha aqui para a gente entender, né? Primeiro, assim, cloud security é um assunto bem debatido hoje em dia e está na lista de prioridade dos gestores de empresas dos mais diversos tamanhos e segmentos. Eu até comentei alguns números a respeito disso, né? Porém, para que ela seja efetiva e não apenas mais um protocolo a ser seguido, é preciso abordar o tema a partir de um ponto de vista bem prático, bem mão na massa, não teórico, né? Não cheio de papelórios, não cheio de burocracias. Tá? O primeiro passo para desenvolver uma boa gestão de cloud security é reconhecer os riscos cibernéticos aos quais a empresa está exposta. Não tem como pular essa etapa sem olhar para o ambiente e enxergar os riscos, senão tu não vai lidar com eles de forma eficiente. Tá? A necessidade de compreensão dos riscos pode parecer óbvia, mas muitos gestores não dão a devida atenção a eles, embora adotem, em maior ou menor grau, algum protocolo de segurança. Eu vejo bastante pessoal usando NIST no ano passado, tá certo, é ótimo, inclusive, mas fica muito no campo teórico. O problema é justamente a transformação desse tipo de protocolo em algo burocrático, em um processo que é cumprido sem reflexão, né? Não dá resultado prático, mas ele é lá um checklist feito e apresentado para a diretoria. Cara, tá bonito no papel, mas você vai ser invadido, você vai ter prejuízo e isso vai custar para a empresa. Tá? Quanto aos segmentos, eu acho que não existe um segmento de negócio que possa ser considerado livre de qualquer tipo de ameaça cibernética se ele tiver na internet. Não nem falando de nuvem, não falando conectado com a internet. Tá? Aliás, antigamente se dizia o seguinte, né, para ter um ambiente 100% seguro, bota dentro de um cofre e joga a chave fora. E ainda garante que essa chave seja quebrada em vários pedacinhos e não possa ser reconstruída. Tá? Então, assim, não basta, por exemplo, falei um pouquinho sobre isso antes, né, armazenar os dados na nuvem. Porque lá também tem risco cibernético. Botar na nuvem não é sinônimo de segurança por si só. A gente precisa reconhecer bem o ecossistema e desenvolver um planejamento de segurança de cloud eficiente voltado para as especificidades da empresa e manter um aprimoramento constante. Então, não tem um segmento ou um tamanho de empresa. Tem, assim, uma complexidade de operação que tem que ser observada na hora de montar essa estrutura. Tá? Deixa eu ver, tem mais coisas aqui. Agnaldo perguntou sobre evasões de segurança para scans em rede. Existe algum procedimento indicado para nos proteger, pois a partir dela surgem as invasões? Acho que aqui não é evasões, é para invasões de segurança, né? Olha só, Agnaldo, a gente tem algumas possibilidades aqui, tá? Existem empresas no mercado que realizam pentest especialistas por segmento, por aplicação, por perímetro. Isso é uma técnica interessante que tu pode contratar para saber antecipadamente qual é o tipo de risco que tu corre de fora para dentro. Né? E ali vai mostrar portas abertas, protocolos desnecessários, eventualmente serviços que estão vulneráveis e por aí vai. Então, assim, a gente viu um grande número de pentests nos últimos 2 anos. Isso tem sido bastante interessante. Mas, eu diria que, pela nossa experiência, cuidar do ambiente de dentro para fora dá mais resultado do que de fora para dentro.
Porque um pentest, ele até vai te mostrar portas que podem ser exploradas, e sempre haverá, mas se tu conhece bem o teu ecossistema interno e tu tens ferramentas te protegendo internamente em tempo real, em Zero Trust, tu consegue bypassar esse risco com facilidade. Então, assim, eu gosto muito da suíte do Defender da Microsoft, porque ela é, no mercado atualmente, a suíte com maior nível de integração entre aplicativos de nuvem, rede e endpoint de usuários. Inclusive, a gente consegue um misto de Defender mais Intune, por exemplo, proteger não só a rede, o comportamento de rede, os dados, a linhagem de dados, como, inclusive, as aplicações do dispositivo mobile do usuário. Eu consigo, lá dentro do celular do usuário, eu consigo separar o que é da empresa e o que é pessoal. E aí eu não vou mexer no que é pessoal, é do usuário, não tem nada a ver com isso. Agora, o que é da empresa, a gente consegue ter um controle total, não deixa instalar aplicativos, remover aplicativos, vazar informação e por aí vai. Tá? Deixa eu seguir aqui mais um pouquinho. Espero ter respondido, tá? Se não, nos procura depois e a gente vai conversando mais, tá, Agnaldo? Perfeito. Evadir é burlar os protocolos de segurança. Exatamente isso. Sim, evadir é o exemplo de contornar que eu comentei antes, tá? Mas estamos fechados aqui. Deixa eu tentar responder mais uma pergunta, e aí a gente pode já indo para o final. Vamos ver aqui. Aí. Uma mensagem entrando aqui, só um segundinho. Espera aí que agora eu perdi a minha tela aqui. Opa, voltou. Uma última perguntinha, então. Pode sugerir um plano tático básico para implementar do zero a gestão de riscos em Cloud Security? Vamos lá. Isso é mais ou menos como contar um romance em 3 parágrafos, né? Mas vamos tentar pegar o básico aqui, né? Primeira coisa, toda e qualquer empresa que não tem que ter, e se tem que manter atualizado. Inventário dos ativos. Aí, quando eu falo inventário dos ativos, não é lista de notebook, lista de servidores, não é isso, tá? Desde a pandemia, a gente viu uma modificação, uma transformação do centro de gravidade das empresas de dentro da companhia para fora, né? Porque por 2 anos as pessoas ficaram acessando de casa os recursos da companhia para poder trabalhar, e hoje as pessoas não voltaram mais ao perfil anterior. Então, a quantidade de acessos que é feita ao ambiente de cloud das empresas é enorme. E a quantidade de recursos que acessa esse ambiente de cloud da empresa é infinito. Ora é um notebook, ora é um smartphone, ora é um notebook de um hotel, porque a pessoa está viajando, o desktop de um hotel, porque a pessoa está viajando, ora está sendo de uma rede Wi-Fi do Starbucks ou do aeroporto. Então, assim, manter o inventário dos ativos nos ajuda a entender de onde é que está vindo as conexões e os sinais para a gente permitir ou não entrar e acessar os recursos mais rapidamente, né? O segundo, além de manter o inventário dos ativos da companhia, para poder filtrar melhor de onde vêm as conexões, é ter uma política de segurança da informação. Veja, porque muitas empresas têm práticas de segurança da informação, mas não têm uma política. E o importante da política não é ela estar escrita num papel guardado na gaveta, tá? Uma política de segurança da informação não precisa ser implementada já como um documento extremamente complexo, inclusive, né? A gente pode começar escrevendo o que já foi implementado no ambiente de TI para que aquilo seja observado por todas as áreas, né? O importante, a princípio, de uma política de segurança da informação é documentar as práticas que já estão sendo adotadas, implantar planos de melhoria e, na medida em que o programa vai avançando e vai adquirindo novas nuances, vai refletindo e atualizando a política de segurança. Aqui na SOU, por exemplo, nós temos uma política de segurança que a última revisão dela era de 2022, né? No final do ano passado, só que ao longo de 2022, de 2023, nós fomos fazendo várias melhorias muito drásticas, inclusive na área de segurança, implementando novas ferramentas, novos modelos, novos processos, novos controles internos, por aí vai, né? Novos KPIs. E aí nós vimos a necessidade, no final do ano passado, no último trimestre, de atualizar a nossa política de segurança da informação.
Qual foi o primeiro passo? Pegar tudo aquilo que a gente tinha feito de planos de melhoria e trazer para dentro da política de segurança da informação. Primeira coisa. Segundo, aí sim revisar ela e já propor um próximo estágio que a gente está agora implementando. E aí, bom, agora no mês de fevereiro, todos os nossos colaboradores, né, aqui da Sou vão ser chamados para um treinamento, a política vai ser apresentada de início a fim, eles vão dar ciência dessa política de segurança da informação, e aí, bom, a gente tem toda a empresa coadunada com a mesma política. Então, isso é um processo que ele tem que acontecer de tempos em tempos, porque entra pessoas, sai pessoas, mudam processos, mudam gestores, mudam ferramentas, mudam controles. Então, isso é uma coisa que tem que acontecer de tempos em tempos. Não precisa parar os planos de melhoria de segurança porque a política está atrasada, mas sempre que ele é implementado, ele tem que refletir na política de segurança da informação, tá? Sem contar que a política de segurança da informação ele é uma informação mais lato, né, mais ampla, e aí tu desce para a parte tática com ferramentas, processos e com técnicas propriamente, tá? Eu acho muito importante priorizar a correção de vulnerabilidades. Eu acho que, na prática, as empresas deixam isso em segundo plano, e isso é um erro grave, né? Eu vejo muitas aplicações desatualizadas, aplicações desenvolvidas internamente ou por terceiros que não têm o devido acompanhamento, que não trabalham com versionamento, que não têm pontos de restauração, que não têm níveis de contingência, que não são atualizadas com frequência e, portanto, estão mais sujeitas a invasões e vulnerabilidades e por aí vai. E, por fim, acho que esse aqui não mudou desde que eu comecei a trabalhar com TI há 25 anos atrás, garantir a recuperação, né? Porque na hora que tudo der errado, e pode dar errado, né? Garantir a recuperação dos dados e dos ativos é fundamental, é o papel básico de qualquer empresa conseguir dar continuidade nos negócios, né? Então, montar um plano rigoroso de backup e recuperação de desastre, que seja testado e atualizado regularmente, porque uma coisa é ter backup, outra coisa é ter restore, e o que a gente precisa quando acontece um problema não é do backup, é do restore, né? Não precisa ser todo o conteúdo, mas fazer isso por amostragem, selecionar arquivos aleatoriamente ou dentro de um plano de teste para resgatar e ver se ele está em condição de uso. Né? Eu acho que é bem importante, a gente faz bastante para cliente, e isso é particularmente importante dada a ameaça de ataques de ransomware, que é o sequestro de dados, que nós vimos aumentar vertiginosamente de 2022 para cá. Impressionante a quantidade de ataques de ransomware sofridos nas empresas com as quais a gente trabalha, ou que nos procuram quando tem um ataque. E aí, quando tem um ataque de ransomware, tem duas alternativas. Ou paga o resgate e bota o ambiente em ordem, ou recupera o backup e coloca o ambiente em ordem. Veja que colocar o ambiente em ordem não é opcional, ele faz parte do processo, né? Mas tu tem a escolha de pagar o resgate, sem garantia nenhuma de que não vai acontecer de novo, que vai ser resgatado os teus dados, vão ser descriptografados, ou recuperar de pontos de restauração, de backups e tudo mais, se eles já não tiverem sido criptografados também. Então, eu vejo muitas empresas trabalhando com metodologia tradicional de backup e recuperação de desastres que não levam em consideração os aspectos de segurança dos últimos anos. Tá? Então, assim, o objetivo da gestão de incidentes, né, é identificar e responder a qualquer evento imprevisto que perturbe o ambiente e limitar o seu impacto no negócio. Esses eventos podem ser técnicos, como negação de serviço, malware, intrusão de sistema, criação de recursos, ransomware, enfim. Pode ser uma negação de serviço que vem de fora para dentro, um malware, uma intrusão. Podem resultar de um acidente, de um equívoco operacional, de um erro, de uma falha humana, de um sistema, de um processo. Então, a diferença entre uma mera inconveniência e uma catástrofe total na empresa vem da capacidade de detectar e avaliar o evento, identificar a origem e a causa e ter soluções prontamente disponíveis para contornar aquilo. Então, assim, acho que tentei responder assim de uma forma simples, né? Um plano tático básico. Se as empresas tiverem isso aqui bem feitinho, tá? E bem feitinho, assim, um arroz com feijão bem feitinho, eu tenho certeza que a gente vai ter muito menos casos, vai ver muito menos casos de risco de segurança, de falha de segurança nas empresas com as quais a gente convive no dia a dia, tá? Pessoal, nosso tempo já encerrou, são 11h35. Eu quero demais agradecer a participação de todos vocês aqui até o final. Estamos aí com praticamente todo o quórum inscrito ainda, tá?
Fiquem à vontade de acionar o nosso time para aquilo que vocês precisarem, né? Nosso time está bem preparado para poder levar essa conversa com vocês ao longo do tempo, tá? Nós vamos para as empresas que participaram do estudo nos últimos 4 meses. Já estamos, na verdade, agendando para apresentar o relatório e entregar ele, né, com todas as explicações. Então, aproveitem para ler com atenção, para tirar suas dúvidas, enfim, né? Enfim, essa foi mais uma Soul Talks sobre tendências de Cloud Security para 2024. Desejo a todos vocês uma excelente semana de trabalho. Nos vemos na próxima oportunidade. Fiquem bem.